Olá, amigos. Meu nome é Gisiel, eu faço parte da CEL e eu fiquei responsável por trazer a mensagem pastoral, nossa reflexão de quinta. Hoje é dia 24 de setembro de 2020. A nossa amiga Eliette fez um devocional muito bonito ontem, no dia 23, que eu quero compartilhar com vocês e fazer algumas reflexões com base nele. O devocional, o texto dela se chama Felicidade. Ela se baseia em dois textos bíblicos. O primeiro de Eclesiastes 7:3, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, é o que diz o texto. E Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. Tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, para que sejais perfeitos e íntegros. E ela diz assim, com base nesse tema, nesses textos, né? No tema felicidade e nos textos que eu acabei de ler. Nos dias atuais, somos bombardeados com a ideia de que precisamos e merecemos felicidade e satisfação todo o tempo. Fugimos ao máximo do sofrimento, como se fosse possível se livrar sozinho de ser pó. Entrar em contato com o nosso limite, efemeridade, assusta e dói. Mas é neste ambiente, quando somos provados, que podemos crescer. Crescer como pessoa, crescer na compreensão do que é a vida, crescer na capacidade de acolher e ser solidário. Deus utiliza essas situações para nos burilar. Que o Senhor nos livre de tropeçar, de esmorecer e de nos afastarmos dele no dia mau. E que consigamos nos aquietar e permitir que ele trabalhe em nós, nos tornando pessoas melhores, mais humanas, mais sábias, mais bondosas, mais parecidas com Jesus. Eliette, Comunidade do Estudante Universitário. Gente, eu não vou trazer muitos comentários além do que eu expus aqui, né, do que a nossa irmã trouxe. Eu quero apenas enfatizar o quão, nesse texto pessoal, nessa reflexão tão profunda sobre como, embora curta, tão profunda sobre como a nossa cultura faz com que a gente tente o tempo todo evitar a ideia de que nós estamos sofrendo, de que nós estamos mal, é, na medida em que nós buscamos felicidade de modo irrefletido. Mas o que parece é que, internamente, o que a Eliette está dizendo é que a gente tem dificuldade de aceitar a nossa limitação. A gente tem dificuldade em aceitar a nossa efemeridade. A gente tem dificuldade em aceitar que nós não somos Deus, que nós somos apenas criaturas dependentes de Deus. E me parece que toda tentativa desenfreada de buscar felicidade, em alguma medida, partilha disso. Toda tentativa de buscar a felicidade e nunca lamentar, porque você nunca tem nada para lamentar, nunca, né? Nada pelo qual chorar, nenhuma dor pela qual você possa se lamentar e pedir para Deus intervir na sua situação. Se você não tem nada nunca para lamentar, é como se você pudesse ter controle da sua própria vida. As pessoas querem ter controle da própria vida, mas elas não sabem, pelo menos tentam ignorar que existem dias maus na nossa vida. Existem dias que vão ser de luto, existem dias que vão ser de sofrimento. Existem dias que você não vai acordar bem, existem dias que você, na verdade, todos os dias, né? Nenhum dos dias você tem controle das situações que você vai viver. E isso dói pra gente, porque a gente gostaria de ter controle das coisas. A gente gostaria de ter felicidade a todo custo, o tempo todo. Felicidade, em muitos países, especialmente alguns dos países nórdicos, se tornou um dos direitos humanos fundamentais. As pessoas colocam a felicidade como se fosse um alvo humano, o máximo alvo humano a ser atingido. E essa felicidade, dizem eles, é atingida por meio de bens materiais, melhor desenvolvimento econômico, melhor qualidade de vida, atividade física, comer bem, enfim, toda aquela coisa. E a gente percebe que muitos desses países, muitos desses lugares, na verdade não são os mais felizes, né? Mas pelo contrário, muitas pessoas continuam sofrendo. Apesar de terem uma economia tão boa, apesar de terem tantas condições materiais, muitos deles continuam passando dificuldades na vida. Porque a dor do luto atinge todas as pessoas. Não existe ser humano que esteja isento disso. E essa é a verdade última sobre a vida, né? Pelo menos sobre a nossa vida terrena,
é que ela vai passar um dia. E mesmo que você tenha uma vida tão feliz quanto possível, que você não passe tantas dificuldades, essa é uma das certezas que você tem. E certamente lidar com isso é importante, porque você é uma criatura, você é limitado, você não tem controle da sua vida. Então me chama a atenção o modo como ela menciona isso, que nós fugimos ao máximo do sofrimento, porque nos assusta a nossa limitação. Nos assusta o fato de que a nossa vida é efêmera e de que nós somos seres limitados. Mas é justamente nesse ambiente que nós somos convidados a crescer. A fé cristã não é uma fé que rejeita o sofrimento, colocando isso de lado. Pelo contrário, no centro da nossa fé está a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é símbolo máximo do que é o sofrimento do próprio Deus. É o sofrimento do próprio Deus que resolveu se encarnar e viver uma vida humana. John Stott, em um livro bem famoso, Porque Sou Cristão, esse título aqui, menciona que um dia passeando por vários lugares, ele percebe que, por um lugar, enfim, de uma religião oriental, ele percebe a impassibilidade daqueles deuses, né? Que não se afligem, nunca sofrem, nunca participam do sofrimento, né? Parece que transcenderam o bem e o mal, estão acima do bem e do mal. E aí ele olha e fala assim: o meu Deus não é assim. O meu Deus, ele se encarnou numa cruz. Ele se encarnou e morreu numa cruz. Nossos sofrimentos, diz o Stott, nossos sofrimentos, talvez a gente não consiga entender por que Deus permite tanto sofrimento, mas sobre eles nós estampamos a marca da cruz de Cristo, símbolo do sofrimento divino. É com base nisso que nós cremos que Deus, por meio do sofrimento, ele faz coisas boas, ele tira alguma coisa boa, né? A Eliette, inclusive, menciona que nós crescemos enquanto pessoas, crescemos na compreensão do que é a vida, inclusive em suas limitações, crescemos na capacidade de acolher e de sermos solidários, né? E Deus utiliza essas situações para melhorar a nossa vida, para melhorar quem nós somos. É C.S. Lewis quem disse que se ele pudesse indicar uma religião confortável, certamente não indicaria o cristianismo, porque o cristianismo lida justamente com esse desconforto do dia do lamento ao dia da alegria, mas ao dia do lamento também. Ao tempo de rir, mas ao tempo de chorar também. E nós precisamos aprender a aceitar o tempo de chorar, aceitar a nossa finitude, a nossa criaturidade e aceitar que talvez a gente não tenha toda a felicidade nesse mundo. Isso é natural. A fé cristã não diz que esse mundo vai ser perfeito. Pelo contrário, Jesus nos ensina que no mundo nós teremos aflições. Por outro lado, como diz o texto de Eclesiastes que Eliette selecionou, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. De algum modo, com a tristeza do rosto, com a tristeza da vida, com a tristeza que é partilhada, nosso coração cresce, nosso coração se aprofunda no relacionamento com Deus. Nossos corações, enquanto seres humanos, se aproximam por meio do sofrimento, por meio da solidariedade no tempo do sofrimento. E fica então o convite para que o Senhor nos livre de tropeçar, de esmorecer e de nos afastarmos dele no dia mau. Nós podemos nos lembrar de que Jesus ele já passou o sofrimento máximo e maior para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus e contato com Ele. Então, no dia do sofrimento, no dia mau, lembre-se que o nosso Deus, na pessoa de Jesus, ele passou por todos os sofrimentos que a gente passou. Em última instância, passou pelo maior deles, para que você tivesse comunhão com Ele. E é por isso que Ele nos oferece a mão. É por isso que nós sabemos que Ele não vai nos abandonar no dia mau. Porque Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, para que nós pudéssemos ser amigos de Deus, a coisa mais valiosa de todas. E que isso também traga quietude nos nossos corações, que isso possa nos ajudar a nos tornar pessoas melhores diante de Deus, mais bondosas, mais sábias, mais parecidas com esse Jesus. Quero agradecer a Deus por esse momento. Senhor, te agradeço pelo tempo que nós tivemos de meditação. Te pedimos que o Senhor conduza-nos às verdades que o Senhor deseja e que no dia de dor, no dia de lamentação, que o Senhor possa ser nosso amigo constante, presente em todas as horas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Até a próxima.